Mais um vídeo aí para o nosso YouTube, e dessa vez eu vou fazer uma explanação sobre o jacarandá. Tá? O jacarandá, o baiano, é o mais valorizado, é uma das madeiras mais valorizadas no Brasil, né? É uma madeira que o cerne dela não dá cupim. A parte branca, mais próxima da casca, dá. Assim conforme também a imbui, a parte branca também dá o cupim. Agora, no que se refere à restauração, ela vai perdendo a coloração com o passar do tempo. Tá? Ela vai ficando caramelada, o jacarandá é uma madeira negra, né? Depende da região. Goiás tem um jacarandá de uma cor, Minas Gerais tem de outra cor também, em outro estado. Agora, o mais valorizado de todos era da Mata Atlântica, aqui da Bahia e tal. Esse é o jacarandá mais valorizado que tem. É a madeira que foi muito utilizada na década de 50, e em 90 e pouco ela foi proibida, devido a estar em extinção, ela foi proibido o desmatamento, o corte dela. Então, o que se tem de imóvel hoje de jacarandá é dessa época. Esses móveis de Sérgio Rodrigues, Jorge Zalda, e assim por diante. Tá? Então, na restauração, eu não raspo e nem lixo o jacarandá, porque se lixar ou raspar, a madeira vai pegar o tom natural dela antes. Aí eu não consigo mais caramelar. Então a gente tem que, o máximo possível, não utilizar raspadeira e lixa. Passar a lixadeira aqui é um crime. Então, se eu lixar uma quina dessa, forçando a lixação, ela vai aparecer a madeira negra. Aí como ela está caramelada com o passar do tempo, que a claridade de qualquer lâmpada, ela vai clareando o jacarandá e a imbu e assim por diante. Eu já disse outras vezes aí que a madeira clara, ela vai fechando. Ela vai fechando sobre a claridade. Devido à claridade, sol ou própria lâmpada dentro de casa também, a madeira clara vai fechando, assim como a cerejeira, o mogno, o cedro, tá? O pinho de riga e assim por diante. O jacarandá é o inverso, ela é uma madeira negra, a imbuia também. Ela é uma madeira negra que, submetida à claridade, ela vai ficando caramelada, conforme vocês podem ver aqui nesses montantes. Aqui, se eu raspar, vai aparecer a madeira negra aqui. Então, por isso que na restauração não recomendo ninguém a fazer esse tipo de coisa. A raspar ou tacar a lixadeira aqui com o objetivo de fazer acabamento. O acabamento que eu utilizo na remoção do próprio verniz ou tinta, eu não utilizo raspadeira e nem lixa. A lixa é só no finalzinho, mas a lixa manual de leve. Tá? Eu utilizo um removedor específico para a remoção do verniz ou tinta, se houver, porque teve época que até o próprio jacarandá era pintado, laqueado. Na hora que, pelo peso da peça, a gente já sabe que é madeira jacarandá, próprio peso. E na hora que a gente está trabalhando, pelo cheiro também do jacarandá, a imbuia é cheirosa. Bem característico, né? Tem um cheiro característico. A cerejeira tem um cheiro, o mogno tem outro, o cedro tem outro, o ipê tem outro e assim por diante. Legal. Né? Então, a experiência que eu tenho em restauração, a gente, pela linheira da madeira, graças a Deus, a gente dá para identificar qual é a madeira que a gente está trabalhando. Existem várias que ainda, mesmo com experiência, a gente tem dúvida. Claro. Tá? Tem dúvida. O carvalho é característico também, a linheira dele. Mogno, né, pai? É mais fácil de identificar também, né? Já
O ébano é uma madeira negra, muito negra mesmo, que não tem no Brasil, né? Mas a gente utiliza para fazer trasteira do instrumento que a gente fabrica, eu mesmo, para toque. A gente toca a viola caipira, o violão, e a gente fabrica e aí a gente importa o ébano, né? Ou então a gente coloca mesmo a trasteira de jacarandá, ou então Paudori e assim por diante, né? Então, eu não recomendo, em hipótese alguma, uma peça dessa cor aqui, nessa idade, raspar ou mesmo lixar, de maneira que a madeira fique aparecendo a cor natural dela. Não... Sim. Desculpa até cortar aí, pai. Então, existe uma técnica que nós utilizamos aqui no ateliê, gente, para a gente fazer a remoção correta do jacarandá sem perder suas características naturais. Quais são as características naturais? Essa que meu pai explicou, do tempo, né? E o tempo não tem como você voltar atrás. Então essas características elas têm que ser mantidas através de uma técnica que meu pai realmente já faz isso há muitos anos. E nós vamos falar dessa técnica, abrir essa técnica para você no nosso treinamento. Né? Caso você queira saber mais sobre treinamento, estamos aqui gravando ele da melhor forma possível. Então, vou deixar, Bruno, por favor, coloca aí o site para a pessoa fazer o cadastro lá, que você saberá em primeira mão qual que vai ser as datas que a gente vai colocar e disponibilizar esse curso, que é o método que o Wagner tem aí há 44 anos de restauração, não só de jacarandá, mas outras peças, sem mimimi, gente. É falando na vera mesmo o nosso trabalho. Tá? Até aproveitando o ensejo, essa madeira, na minha opinião, e acredito que na opinião do meu pai também, é a madeira mais bonita que a gente acha. Né? Pelo menos no meu quesito, é a madeira mais bonita. Como vocês podem ver aqui, ela tem um nuance característico dela. É um nuance muito bonito que só o jacarandá dá. Né? A embuia ela traz esse nuance também, mas não se compara com os veios que o jacarandá traz. E nisso se torna aí a madeira mais valiosa do nosso Brasil. Né? Então ela foi utilizada muito na época colonial, né? Uma árvore que ela tem de 15 a 25 metros, tronco de 40 a 80 centímetros de espessura, de diâmetro, exatamente. E a característica dela, né, na época, ela realmente sempre dava ali entre agosto e setembro. Né? Então, como meu pai sempre falou anteriormente, ela foi muito utilizada ali no 1950, 1960, em abundância. Né? Tinha muito jacarandá ali nessa época e foi utilizado muito nos instrumentos musicais. Né? Você pode ver que ela traz uma sonorização específica, uma sonorização maravilhosa quando o tampo ou o fundo ou as laterais é de jacarandá, um som mais encorpado. Né? A gente que toca, a gente sabe esse som característico que o jacarandá dá. Além disso, foi utilizado muito em imobiliário, muito nos carros de antigamente. Né? Os carros de antigamente tinham muito acabamento em madeira, né? Ford, entre outros, e eles utilizavam-se o jacarandá, que foi em 1992 que eles extinguiram o jacarandá. Né? Extinguiram assim, né? Ficou ameaçada. Então, a partir desse momento, de 1992, ela realmente já ficou mais protegida e ficou proibida o seu desmatamento. Né? Então, até tem uma história que fala que em 1970, dos anos 70 mais ou menos, saiu um carregamento do Brasil enorme, de toneladas e mais toneladas, né, para fora ali na América do Sul. Né? E tem muita gente hoje no governo tentando recuperar essas madeiras de 1970 que foram mandadas para lá. Para você ter noção, hoje, engraçado, né? A madeira jacarandá ela é exportada, se você quiser conseguir ela num valor assim extremamente absurdo. Né? Então tem muita gente que pergunta lá no nosso Instagram, como é que vocês conseguem jacarandá, não sei o que, papapá. Gente, o jacarandá que nós temos laminado são peças nossas, que meu pai há 40 anos vem guardando. Então meu pai guarda cada pedacinho de jacarandá, então a gente consegue ter um estoque aí de jacarandá interessante para a gente conseguir fazer as nossas restaurações. Por isso que toda uma peça de jacarandá que chega, inclusive está sendo feita uma mesa de centro, redonda,
no qual a gente vai ter que incrustar o laminado. Né? O que é incrustar? É realmente tirar o laminado de jacarandá, colocar o mesmo laminado, e nas partes faltantes a gente vai incrustar um laminado que a gente tem guardado há muitos anos, que são pedacinhos bem pequenos, que a gente recorta e coloca. Né? Ali é a verdadeira restauração, porque a gente não vai conseguir a mesma linheira, né? Mas a gente vai conseguir fazer um bom trabalho com as mesmas características que vem tendo aí anteriormente. Então o jacarandá tem uma história assim brilhante, que a gente quis contar para você, uma característica muito específica, que a gente não pode raspar, não pode lixar na restauração devido a isso. E vamos falar mais a fundo no nosso curso, se você deseja, se você ficou curioso. Né, pai? Mais alguma coisa sobre jacarandá? Bem, o Gustavo falou agora há pouco que a gente faz o tampo de instrumento de jacarandá. Não, no instrumento, o jacarandá é utilizado nas laterais e fundo. No tampo é uma madeira, pode ser cítrica. Não, mas no fundo ela traz uma característica. Pinho de riga e tal. Mas utilizado muito. O som do pinho de riga e a cítrica e outras madeiras mais maleáveis, ela reverbera o som que é emitido do instrumento. Né? Mas o jacarandá, até hoje, lateral e fundo, é todo utilizado quando tem o jacarandá em jacarandá. Tá? Matheus mesmo tem um cavaco todo de jacarandá, pai. É laminado. Não, sim. O cavaquinho é laminado. Mas é laminado. É todo laminado. Mas o tampo não. Mas ele é laminado, o tampo também. O tampo não. Tô falando que é todo de jacarandá. Ele é de 1950. Ixi, ó. O cavaquinho que ele pagou rios de dinheiro nesse cavaco. Porque é um dos cavacos mais raros que tem, todo em jacarandá por conta do som. E hoje ele toca nesse cavaco. Eu até esqueci o nome da marca. Depois eu vou trazer para vocês o nome da marca. Mas ele é muito antigo. E o Matheus conseguiu comprar de 1950, 1940, uma coisa assim. E realmente rios de dinheiro. Todo de jacarandá. Bem, então é isso aí, gente. Tá? Então nós estamos falando sobre o jacarandá, vamos falar sobre outras madeiras que a gente utiliza aqui. A gente podia até fazer um vídeo, pai, falando também, pegando as madeiras que a gente tem, claro, aí, para mostrar as diferenças, as características, os veios, os nuances de cada uma, né, especificamente. O que você acha? A gente vai preparar o material. Pode ser. Tá? Beleza. Mais um vídeo aí pro nosso canal no YouTube, falando um pouquinho mais sobre jacarandá. E é isso, meu povo. Um pouco mais de informação, você pode entrar no nosso Instagram, se inscreva no canal, compartilha, comenta aí mesmo. Caso vocês não saibam, a gente bateu recentemente em 30 mil seguidores no Instagram. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para nós é muito significativo. É um marco aí de um trabalho que nós vemos que estamos fazendo aí desde 2016. Um trabalho de formiguinha, postando, fomentando, disseminando, trabalhando realmente para gerar conteúdo e para dar informação para você e disseminar a cultura de preservação. Então, se você compartilha para algumas pessoas, isso é de extrema importância para a continuidade da nossa profissão e para a continuidade do compartilhamento da restauração. Então, faça isso, em favor, se você gosta da marcenaria, se você gosta da restauração, se você gosta do trabalho manual, do artesanal, se você se identifica com isso, por favor, compartilha, curta, chama todo mundo para se inscrever no canal, que é de extrema importância para a nossa continuidade, né, pai? É isso aí, gente. Eu agradeço imensamente esses 30 mil seguidores que a gente está tendo, né? Mas a pretensão é a gente divulgar ao máximo o serviço da restauração para outras pessoas que queiram aprender, ter como hobby. A gente está sempre batendo nessa tecla, tá? Porque para nós a restauração é uma das coisas principais da preservação de um acervo, seja uma obra de arte, uma tela e assim por diante, ok? Beleza, mais um vídeo para não ficar longo, obrigado, vamos para o próximo.